Agora a gente vai então gabaritar essas questões de conste. E olha, só para contar para vocês, ao longo de todos esses anos com eventos finais, nós temos agora 6 questões, né, de conste, antes eram 7 questões diretas, mas claro, vocês sabem que são quase 20 questões envolvendo a Constituição na prova. Quando junta o imersão e com o Detona hoje, eu nunca entreguei menos do que 3 questões das provas, só nesses eventos finais. E já teve evento que todas as questões a gente viu nos eventos finais. Então, vamos ficar todo mundo ligado. Eu sei que a fome vai batendo, mas é hora de ficar concentrado, porque a aprovação vem daqui agora. Daniel, mas eu não gosto de constitucional. Você gosta de passar na prova? Ah, então você gosta de constitucional também, não é? Porque na prova a gente tem que estudar tudo, aprender tudo para arrasar. E lembrando que a gente está numa pegada de revisão, tanto hoje como nas semanas de imersão. Então são aquelas dicas mais diretas, tá bom? Mais objetivas. E já está aparecendo lá no quadro para vocês, já os nossos cards. Vou começar com direitos individuais e coletivos, no artigo 5º. Nós temos a liberdade profissional. O nosso cliente, ele tem direito de escolher a profissão que ele quiser? Sim, é um direito fundamental. Só que para ele exercer uma profissão, tem obrigatoriamente que seguir requisitos, fazer o registro em conselho profissional, tem? Não. Aí é o ponto de prova, aí é o inciso 13 do artigo 5º da Constituição Federal. Ele só tem que seguir requisitos para falar que é profissional em determinada atividade se houver lei. Se houver lei apontando, geralmente é uma atividade que tem risco para a sociedade. Então é o seguinte, meu cliente quer ser marceneiro, ele já pode fazer a plaquinha dele e começar a oferecer o serviço? Pode, não tem lei sobre isso. Agora, o meu cliente quer ser médico, aí tem que ser requisito? Tem, e essa é a ideia. Agora vamos entrar na jurisprudência do Supremo. O meu cliente, ele quer ser jornalista, tem que seguir requisitos, fazer o registro dele no Conselho Profissional dos Jornalistas? Segundo o STF, não, porque o jornalismo bebe de um outro direito fundamental, que é a liberdade de expressão, então não precisa. Teve outro caso que o STF também julgou, que era o caso de músico. Então o cara resolveu ser músico, criou a banda dele, ou ele faz carreira solo, e aí na época tem um conselho dos músicos que exigia o registro, o pagamento de anuidade para poder cantar na noite. Não é? E aí o caso foi parar no Supremo. O Supremo falou, espera aí, não tem lei dizendo quais são os requisitos para ser músico. Como não tem essa lei, então não precisa fazer o registro em conselho profissional nenhum, pode ir lá, tá bom? E tocar o seu instrumento, cantar, tá tudo tranquilo. Então só se a lei exigir. E aí vem um outro detalhe, não é? Agora, tem um jornalista exercendo a profissão dele. Ele faz uma super matéria que bomba em todos os noticiários com casos de corrupção. Vem agora, então, uma CPI para ouvi-lo, para saber mais detalhes. Imagina uma CPI do Banco Master, que acho que nem vai sair mais agora, né? CPI do Banco Master ou uma CPI do INSS. E aí vai chamar o jornalista. E aí vem ali, então, o relator daquela CPI e pede que o jornalista revele quem é que contou para ele aquelas informações, porque quer chamar a pessoa também para apresentar os dados. E aí? O jornalista vai ter que revelar? Não. Mas e se a CPI ameaçar de prisão o jornalista que é o seu cliente? Qual remédio constitucional que você pode utilizar? Exato, um HC aqui, um habeas corpus. Houve ameaça de prisão, não houve? Então você usa um habeas corpus, certo? Tá bom. Agora, liberdade de associação. Já foi muito cobrado pela FGV a liberdade de associação. O nosso cliente quer criar uma associação dos moradores do bairro dele. Tem liberdade para isso? Sim. Tem que pedir à prefeitura para fazer essa associação? Não precisa de autorização da prefeitura. Então, junta os vizinhos e cria a associação. Depois que criou a associação, tudo ia bem. Mas chegou o ano de eleições, o negócio virou politicagem, o nosso cliente quer sair da associação. Ele pode simplesmente falar, estou saindo? Pode. É liberdade para entrar, liberdade para sair, quanto ele quiser. Dentro da associação, tem que ser respeitado também outros direitos fundamentais, como a liberdade religiosa? Sim, tem que ser respeitado. Então não pode ter imposição da religião A ou B lá dentro da associação. Mas a associação continuou, está firme, e um dos problemas do bairro era de violência. Então tinha muito assalto no bairro, e a associação começou a falar, espera, a gente tem que tomar medidas mais efetivas, a gente já provocou tanto o município para trazer guarda civil, como o Estado com a polícia militar, mas não deu muito certo.
Então a associação agora faz uma escala dos moradores para fazer rodízio, tá bom? Para poder fazer ronda ali no bairro, inclusive usando armas, tá? Fazer essa ronda. Isso pode? Essa associação começou a virar uma milícia. A associação não pode ter atividade paramilitar. Se a associação começa a praticar esses atos ilícitos, pode acontecer a suspensão das suas atividades? Ou até mesmo a morte da associação, que é a dissolução? Pode. Mas tanto a suspensão, que é algo provisório, como a dissolução, que é algo definitivo, eu preciso de decisão administrativa do prefeito, do governador, ou é decisão judicial? Judicial. Só decisão judicial. Em um caso, pode ser uma liminar, no outro tem que ser decisão definitiva. Pensa aí, suspensão e dissolução, qual que eu encaro como liminar? Suspensão, perfeito, ela é mais leve, a dissolução é morte, e aí tem que ser a decisão, então, definitiva. Tá bom? Fechado aqui sobre esse ponto, vamos para o próximo card, ver se eu consigo passar por aqui. Foi direitos, será que eu pulei ou não? Está tudo certo. Direitos sociais agora dentro dos direitos fundamentais. Eu falei um pouquinho sobre isso com vocês no Imersão, mas é um tema quente para a prova. Falando sobre educação. Nas escolas públicas brasileiras, qual é o idioma oficial? Língua portuguesa, mas pode cair na prova para vocês, falando no caso de alunos indígenas. Se o aluno for indígena, ele pode estudar com a língua materna dele? Sim, perfeito. Ainda falando sobre os povos indígenas, se eu descubro ali uma jazida de ouro em uma terra tradicionalmente ocupada pelos povos indígenas, pode acontecer exploração daquele ouro? Depende. Do que, Daniel? Vamos lá. Para poder explorar aquele ouro, eu vou precisar da autorização de quem manda no âmbito federal. Nos 3 poderes, quem é que manda? Quem não? Estou na União. Quem que manda? Executivo, Legislativo ou Judiciário? Quem manda é o Legislativo. Tanto é que a gente acabou de ver agora a recusa na indicação de ministro para o STF. É o Legislativo que manda. Então eu tenho que ter autorização do Congresso Nacional para explorar aquela jazida em território indígena. Tá. Outro ponto. A população indígena do local tem que ser consultada, se concorda ou não? Tem. E do resultado da lavra, da exploração, aquela comunidade indígena tem direito a participar do resultado? Recebe uma parte? Sim. Por isso que a gente tem comunidade indígena que tem lá um monte de caminhonete, tem aquela estrutura mais rica, justamente por causa da exploração de minério dentro do seu território. Mas tem que ter autorização do Congresso Nacional. Comunidade indígena pode ser removida daquela terra? Pode ser removida a comunidade? Somente em situação excepcional. Somente num caso de calamidade, num caso de emergência, de guerra, mas o Congresso dá a palavra final também, se concorda ou não. Acabou aquela calamidade, volta a comunidade para o local. Voltando para os direitos sociais especificamente, na educação, escolas. Eu posso ter uma escola particular, filantrópica, comunitária ou confessional. A dúvida sempre é na confessional. Confessional é aquela escola católica, adventista, luterana, batista, espírita. Qual que é o ponto? Essa escola particular, que é adventista, pode receber recursos públicos? Pode. Cuidado que a nossa tendência é falar não para o Estado ser laico. Pode receber recursos sim, só que não pode ter finalidade lucrativa. E se essa instituição fechar, aqueles bens que foram adquiridos com dinheiro público devem ser repassados para outra escola semelhante ou para o poder público, tá? Então, escola confessional pode receber recursos públicos, sim. Ok. Desporto agora. Desporto, esporte. O que pode cair em prova lá do artigo 217 da Constituição Federal? Sobre esporte, briga sobre cumprimento de regras no campeonato de vôlei, de futebol, de basquete. Então, houve alguma violação ali. O nosso cliente é um jogador de futebol, foi lá, ou de basquete, está sendo prejudicado sobre uma conduta disciplinar dele. Onde que está esse litígio? Onde está sendo discutido? É na justiça comum ou está na justiça desportiva? Desportiva, não pertence ao Poder Judiciário. A pergunta é, a gente não confia, tá? Na justiça esportiva, a gente está com o pé atrás, nosso cliente não confia. A gente já pode ir ao Poder Judiciário? Cuidado. Conflitos envolvendo questões desportivas,
Obrigatoriamente, é obrigado, você tem que ir na justiça desportiva. Somente depois da decisão ou do transcurso de prazo, onde houve demora, aí é que você vai ao poder judiciário. Então, você não pode ir diretamente ao poder judiciário. Pegaram? Então, só após decisão ou transcurso de prazo é que você vai ao poder judiciário. Fechado? Próximo card. Vamos passar. Ah, esse tema é legal, hein? Ah, que tema, nem toquei nele na imersão, que eu falei que seria hoje. Agora é sobre nacionalidade. É hora de sabermos quem é o brasileiro genuíno, o nato, e quem é o brasileiro meio falsificado, da Shopee, ali, importado, não é? Então, vamos primeiro ver quem é nato. Nato eu vou usar o critério do solo e o critério do sangue. Solo, nasceu no Brasil, brasileiro? É. A princípio, me importa quem é pai e quem é mãe? Não importa. Não importa quem é pai e quem é mãe. Só tem uma exceção. Quando os pais forem estrangeiros, mas não qualquer estrangeiro. São estrangeiros que estão aqui no Brasil trabalhando para o país deles. Então, estou falando aqui de italianos que trabalham no consulado da Itália para a Itália. Aí entra em cena o direito internacional público. Nesse caso, essa criança que nasce aqui não será considerada brasileira, mas é o único caso. Ah, os pais são agora franceses e trabalham numa farmacêutica no Brasil. Tem o bebê aqui, esse bebê é brasileiro nato. Agora sai do critério do solo, vamos para o critério do sangue. Nasceu uma criança, filha de um casal que são nossos clientes, no exterior. Nasceu lá na Espanha, tá bom. Filho de brasileiro ou de brasileira, basta um. Essa criança é brasileira nata. O que tem que ser feito pelos pais assim que acontece o nascimento da criança? Tem que ir no consulado brasileiro lá na Espanha e fazer o registro. Mundo perfeito, é o mundo ideal. Mas a prova não pergunta o mundo ideal. Pergunta é, os pais não sabiam disso. Não fizeram o registro lá no consulado. E já voltaram para o Brasil. Bom, tem problema? Tem. Essa criança ela é potencialmente brasileira nata por causa do sangue, ok. Mas para pegar o documento como brasileira nata, só após ela atingir quantos anos? 18 e morar aqui no Brasil. Aí ela pede o documento dela de brasileira nata. Então fica um atrasozinho, tem um perrengue ali, né, nesse caso. Bom, ficou claro para vocês quem que é brasileiro nato? Perfeito? Então tá bom. Fechamos o brasileiro nato. Temos que partir para o naturalizado. Aquele que é o falsificado, né? Tá. Mas deixa eu pensar, será que está tudo certo? Deixa eu ver se é a Paula ligando com o Miguel. Ela está até assistindo ela, mas não é. Deixa eu pegar. Alô? Quem é? Oi, professor Daniel, tudo bem? Filho de brasileira naturalizada, nascido no exterior. Oi, professor Darlan. Acho que entendi bem a diferença entre as tutelas. Oi, professor Daniel, tudo bem? Filho de brasileira naturalizada, nascido no exterior, pode ser considerado brasileiro nato? O evento está lindo. Tchau, tchau. Oi, Bip! Né? E ai, meu Deus do céu, Bip, eu estou na dúvida. Como é que é o negócio? Quer dizer que é um brasileiro, né, que é filho... Não, é um bebê que é filho de uma brasileira naturalizada, nasceu no exterior. Se ele é considerado brasileiro nato, não sei, vocês sabem? Deixa eu falar com vocês aqui. E aí? É filho de uma brasileira naturalizada, nasceu lá no exterior. Esse bebê, ele é nato? Todo mundo conseguiu pegar a dúvida? Então, para ficar mais fácil, ele está de casa. Imagina o seguinte, eu tenho Sofia. Sofia é brasileira, ou brasileira, é francesa, veio morar no Brasil, se naturalizou brasileira, tá? Ela é francesa e brasileira naturalizada. Ela voltou para a França, teve um filho lá na França. Esse filho é considerado brasileiro nato ou não? E aí? É brasileiro nato. E por que isso? Porque a Constituição fala o seguinte, filho de brasileiro nascido no exterior. Falou que tinha que ser filho de brasileiro nato? Não, filho de brasileiro. Então, é filho de naturalizado, nasceu no exterior, brasileiro é. Tudo bem?
Agora, deixa eu pegar um outro caso com vocês. Imagine que os pais são brasileiros e adotam uma criança nascida no exterior. A criança é estrangeira, nasceu estrangeira, tá bom. Adotou lá. Essa criança pode ser considerada brasileira nata? Segundo o STF, é a mesma coisa quando uma mãe ou um pai brasileiros têm filho no exterior. Nasceu no exterior, o que tem que fazer? Registro no consulado. Se não registrou, depois de 18 anos morando no Brasil, é a mesma coisa. Adotei uma criança nascida no exterior, eu sou brasileiro, eu já faço o registro no consulado. Não registrei, espero ter 18 anos, morar no Brasil, e essa criança será, agora já cresceu, né? Esse jovem será considerado um brasileiro nato. Tudo bem? Bom, agora outro item. Vamos falar sobre o brasileiro naturalizado. Não nasceu brasileiro, é estrangeiro, mas veio morar no Brasil. E quando veio morar no Brasil, gostou do Brasil, gostou, quero virar brasileiro. Quais são os requisitos? Se esse estrangeiro veio de um país que fala a língua portuguesa, então veio de Portugal, Angola, Moçambique, né, exemplo, ele tem que ter quanto tempo morando aqui no Brasil? Só um aninho, tá bom? E ter idoneidade moral. Agora, se veio de um país que não fala a língua portuguesa, aí eu vou aumentar, e 15 anos morando no Brasil e a ausência de condenação criminal. Preencheu os requisitos, ele pode pedir o documento dele como brasileiro naturalizado. Ele pede para ser brasileiro naturalizado. O fato de preencher os requisitos e não fazer requerimento já o torna brasileiro naturalizado? Não, ele tem que pedir, tá bom? Ele tem que pedir para ser. Eu posso ter tratamento diferente entre um nato e um naturalizado? Só em casos previstos na Constituição Federal. E isso é importantíssimo. Olha só, questão de soberania. Que cargos só podem ser ocupados por brasileiros natos? Presidente da República é o chefe de Estado, não é? Aí pensa na linha de substituição do presidente. Quem vem depois do presidente? Vice. Se o vice viajou, quem vem? Presidente da Câmara dos Deputados, porque a Câmara representa o povo. Depois quem vem? Presidente do Senado. E depois quem viria? O presidente do STF. Mas a Constituição diz que todos os ministros do STF, todos devem ser brasileiros natos. Ok? Brasil entra em guerra, quem é que faz a defesa do Brasil? Forças Armadas. Então, todos os oficiais das Forças Armadas têm que ser brasileiros natos. E o ministro da Defesa também, porque o Exército fica dentro do Ministério da Defesa. E, por fim, carreira diplomática. Porque quem vai negociar acordo internacional não é a carreira diplomática? Então, tem que ser de brasileiros natos, certo? Aí tem a questão da extradição. Brasileiro nato que cometeu um crime no exterior, veio com o rabinho entre as pernas para o Brasil fugido, é condenado no exterior, aquele país pede para a gente mandar ele para lá, a gente manda? Depende, calma aí. Qual brasileiro que é mesmo? Se for nato, a gente manda? Jamais. Robinho, a gente não manda. Agora, e se for naturalizado? Aí depende também, depende. Do quê? Qual o crime que ele praticou? Se for crime de opinião, ele falou mal do presidente daquele país e lá é crime isso, a gente extradita? Não. Se for crime comum, um latrocíniozinho qualquer, um homicídio qualquer, a gente extradita? Quando que ele praticou esse crime? A gente só vai extraditar ou pensar na extradição se o crime foi praticado antes dele virar brasileiro. Se o crime foi praticado depois que ele virou brasileiro, não extradita mais. Pensa o porquê. Se nós soubéssemos esse crime antes dele ter se tornado brasileiro, a gente teria, na verdade, o tornado brasileiro? Não, porque cadê a idoneidade moral? Cadê a ausência de condenação? Certo? Tá bom. E se for um crime de tráfico de drogas? No caso de tráfico, não importa o quando. Ele pode ter praticado antes ou depois da naturalização, que a gente poderá extraditar ele para cumprir pena naquele país. Certo? Tá bom. Eu posso cancelar a naturalização? Posso. Como? O cara fraudou. Ele entregou documento falso no processo de naturalização. Cancelo. Mas o cancelamento é feito por decisão administrativa ou decisão judicial? Só judicial, com contraditório e com ampla defesa. Tá bom. Dá para renunciar à nacionalidade? Dá.
Esse é o ponto. Então imagine que aqui, imagine que eu estou com a camisa da seleção brasileira, em vez de ser a camisa do meu curso, da seleção. Para eu renunciar a essa minha camisa brasileira, eu tenho que ter outra por baixo. Eu não estou com nenhuma outra por baixo, né? Então eu posso renunciar? Não. Então para renunciar a brasileira, eu tenho que ter outra, qualquer, argentino, uruguaio, tem que ter outra. Senão eu não posso renunciar, certo? Vamos em frente. Agora vamos falar, sobre processo legislativo. Nós vimos uma imersão sobre emenda, sobre lei, mas agora eu vou falar sobre medida provisória. Quem é a medida provisória? É o seu contatinho. Você está ali ainda naquele período de experiência, deixa eu ver se dá certo ou não, não é? É a medida provisória. Medida provisória é uma lei ordinária provisória. Eu não sei se vai ficar, eu não sei se vai dar certo ainda, não é? Por que isso? Porque para a medida provisória virar lei, eu tenho que ter o ok de quem manda. Quem é que manda? Congresso Nacional. Então ele tem que falar que ok, aí eu converto MP em lei, tá? Mas quais são os requisitos da medida provisória? Está no card, relevância e urgência. O presidente não pode sair do nada fazendo medida provisória. Então tem que ter relevância e urgência, os dois. E se é medida provisória, quanto tempo a gente fica com ela? Contatinha para a vida inteira? Tem gente que pode até ser, não é? Mas a ideia é que você tem que falar a roda para andar, você não pode ficar ali, né, a vida inteira só no contatinho, ou vai ou racha o negócio. Então a medida provisória é também a mesma coisa. Esse ou vai ou racha é 120 dias. O Congresso tem até 120 dias para definir. Se o Congresso não falar nada em 120 dias, na verdade ele falou? Falou. Se der esse prazo e ele não deliberar, está deliberado, houve recusa da medida provisória. Então pode ser uma decisão expressa ou simplesmente o silêncio, isso é recusa. Agora parem, olhem para mim que é a pergunta de prova. A medida provisória foi recusada, não importa como, foi recusada pelo Congresso Nacional. O presidente fica bravinho e resolve fazer uma outra medida provisória igual porque ele é cabra macho e ele que manda. É ele que manda? Não. Ele podia fazer isso? Não. Essa MP que ele refez, idêntica no mesmo ano, ou seja, no mesmo exercício, ela é inconstitucional. Não se pode repetir medida provisória rejeitada no mesmo ano, ou seja, na mesma sessão legislativa. Em outro ano, tudo bem, mas no mesmo, não, certo? Medida provisória pode tratar de assunto de lei complementar? Medida provisória tem natureza de lei o quê? Ordinária. Então, não pode tratar de lei complementar. De novo, pegando aquela historinha de contatinho. Se é contatinho, você vai levar lá no almoço, né, de aniversário da sua avó de 80 anos de idade? Não, você vai levar uma coisa mais firme para o aniversário de 80 anos. Então, por isso não leva contatinho. Medida provisória que pode cair a qualquer momento, você não fala de qualquer coisa. Você não fala de direito penal, você não fala de processo penal, você não fala de processo civil, você não fala de assunto de lei complementar, porque ela pode morrer a qualquer momento, certo? Sai da medida provisória e vamos agora falar do outro card sobre súmula vinculante. Quem é que pode fazer súmula vinculante? Somente o STF, ninguém mais. Só o STF que pode fazer, tá bom? O STF, quando faz a súmula vinculante, ele vincula quem com ela? Vincula todo o resto do Poder Judiciário. Então, hoje, a Renata esteve com vocês, o Josley esteve com vocês, 2 juízes do trabalho. Quando o STF faz súmula vinculante, eles podem sentenciar diferente da súmula vinculante? Não, eles estão amarrados à súmula vinculante. E a súmula vinculante vincula também a administração pública. Então, os prefeitos, governadores, secretários, ministros, todo mundo seguindo a súmula vinculante. Tá bom? Agora a pergunta de prova. Vincula a atividade legislativa? Traduzindo, poderia o Congresso fazer um projeto de lei em sentido contrário a uma súmula vinculante, aprovar esse projeto de lei e virar lei? A Constituição foi feita por quê, meninos? Quem é que fez a Constituição Federal? Foi o Congresso. Quem que vocês acham que manda nisso aqui?
É o Congresso, então pode sim fazer lei, fazer emenda à Constituição em sentido contrário à súmula vinculante do STF. Não vincula a atividade legislativa, certo? Então não vincula, pode fazer lei em sentido contrário à súmula vinculante suprema. Aliás, não só a súmula vinculante, pode fazer lei, pode fazer emenda à Constituição em sentido contrário a qualquer decisão do Supremo Tribunal Federal. Quem manda é o Congresso Nacional no âmbito federal. Agora, imagine que o seu cliente sofreu alguma lesão e a lesão dele decorre do descumprimento de uma súmula vinculante. Então, um prefeito descumpriu ou algum juiz, ao sentenciar, não aplicou a súmula vinculante ou aplicou incorretamente a súmula vinculante. Nesse caso, o seu cliente ser prejudicado nesse cenário de súmula vinculante. Qual medida judicial vocês poderão propor diretamente no Supremo? Qual? Reclamação. Por que, Daniel? Você reclama ao dono da súmula vinculante. Fala, o prefeito ali, descumpriu a súmula vinculante que tratava, como falei para vocês, sobre a caução. Súmula vinculante número 21 do Supremo. Está cobrando caução para recorrer de modo administrativo. E aí, nesse caso, você pode reclamar direto ao Supremo Tribunal Federal. Ok? Tudo bem? Próximo card. Vamos passar. Agora, aquela disciplina, aquele tema que vocês assim, gostam muito. Vocês gostam muito de correr dele, né? Sobre controle de Constituição. Eita, olha! É plantão do Jornal Nacional. Né? Nesse momento, o STF acaba de declarar a inconstitucionalidade da negativa de indicação do Jorge Messias, né, para ministro do STF. É isso? Não. Aliás, pode chegar no Supremo? Pode, mas isso não vai dar em nada no Supremo. Mas, já falando do Supremo, vamos falar sobre controle de constitucionalidade. Fiquem atentos, porque esse tema sempre aparece na prova de vocês. Eu vou começar falando sobre os vícios de inconstitucionalidade. Eu quero saber as doenças que uma lei, que uma emenda à Constituição, que uma medida provisória podem ter. Então, nessas doenças, eu tenho doença formal e doença material. Traduzindo isso, doença formal é na elaboração da norma, ela foi elaborada errada. E o vício material é um vício no conteúdo, o conteúdo está errado. Vamos primeiro ao formal. O que mais cai na FGV é Estado e município fazendo lei de assunto que a Constituição reservou para a União. Isso despenca em prova. Por exemplo, tem vários casos assim, eu já contei isso em aula, né? Eu tenho um município que fez uma lei proibindo o uso de linguagem neutra nas escolas públicas do município. Essa lei é constitucional ou ela é inconstitucional? Inconstitucional. Coloquei no meu Instagram várias vezes. Aliás, quem está acompanhando pelo Brasil, corre lá para o meu Instagram, @DanaMonier, que tem sempre perguntas e dicas para vocês, né, revisarem o conteúdo. Então, é inconstitucional? É. Mas quando o STF disse que era inconstitucional, o STF olhou se o conteúdo era compatível ou não com a Constituição? Nem precisou. O STF disse, município, você não pode legislar sobre diretrizes e bases da educação, porque a Constituição, feita pelo Congresso, no artigo 22, disse que é a União, ou seja, é o Congresso que legisla sobre isso, não é uma Câmara de Vereadores, por isso que é inconstitucional. Se for algum ponto falando de direito do trabalho, direito civil, direito penal, processual civil ou penal, tudo isso só a União. Se falar sobre portos, aeroportos, quem fala sobre isso? É a União. Dinheiro, moeda, quem é que fala sobre isso? É a União. O município agora criou uma criptomoeda para pagar seus precatórios. Pode isso? Não. Quem vai fazer isso é a União. Outro ponto, minérios. Está toda aquela polêmica lá com o meu estado natal, em Goiás, quem for de Goiânia, aí depois manda um alô, quem é de Goiás, onde o Caiado fez um acordo com os Estados Unidos para a exploração de terras raras lá em Goiás. Pode isso? Quem é que legisla sobre minérios? É a União. E quem é que trata da exploração de minérios? É a União. Então, se Caiado virar governador, ok. Mas, virar presidente, ok. Mas enquanto governador não tem competência para isso, porque é da União. Beleza. Bom, falamos pontos principais dos vícios formais. Mas eu tenho também erro no processo legislativo. Uma emenda, tá bom? A Constituição foi promulgada pelo presidente da República. É presidente que promulga emenda?
A quem pertence a Constituição Federal? Ao Congresso Nacional. Quem é que promulga a emenda na Constituição? É o Congresso. Se falar que foi o presidente que promulgou a emenda, ela tem um vício formal. Não importa qual seja o conteúdo, podia ser lindo o conteúdo, ela é inconstitucional. Agora, o vício material é um vício no recheio. Veja só, imagine que uma lei municipal diga, tá bom, que para, pegar um caso, todo mundo sabe, que para fazer manifestação em uma avenida da cidade tem que ter prévia autorização do prefeito. Certo ou errado isso? Errado, porque a Constituição e Direitos Fundamentais diz que eu preciso de prévio aviso. Aí é um vício no conteúdo, a norma inconstitucional. Tá. Se eu tenho uma norma inconstitucional, eu posso atacar ela via controle difuso em qualquer ação, em mandado de segurança, em ação civil pública, em reclamação trabalhista, só que aí eu estou tratando de um caso concreto e naquele caso concreto eu tenho uma discussão acessória. Tá, mas a prova quer perguntar para vocês é sobre ações específicas. ADI, ADO, ADC e ADPF. Você como advogado usa a ADI quando você quer declarar uma norma inconstitucional. Mas cuidado, tem perigo aqui. Porque você acha que a ADI sai com todo mundo, que é gente boa a ADI, mas não, a ADI é fresca. A ADI só vai sair com norma federal ou norma estadual. Aproveitando, professor Sérgio Gabriel, a ADI não sai com MEI, não vai sair com MEI. Ou seja, não vai sair com norma municipal. Então, mesmo que uma lei municipal seja inconstitucional, ela não pode ser objeto de ADI, certo? E outra, mesmo se for federal ou estadual, a ADI é chata, só quer ser com a galera mais jovem. Que aquela norma federal anterior à Constituição 88 não serve para ADI. Então, é só a lei federal ou estadual pós-Constituição Federal, certo? Tá. ADO. Na ADO, estou diante de um caso em que a Constituição mandou o Congresso fazer uma lei e o Congresso não fez a lei. Ou seja, isso é inconstitucional? É. Aí, nesse caso, a gente usa a ADO para pressionar o Congresso, o presidente da República, a fazerem a lei que está faltando, que a Constituição mandou, ok? Já a ADC, eu quero declarar uma norma constitucional. Primeiro que não é qualquer norma, a ADC consegue ser mais fresca que a ADI. A ADC só pode ter por objeto uma norma federal, tá? Agora, pensa comigo o seguinte, quando uma lei é feita, eu tenho que presumir que ela é constitucional ou eu vou presumir que ela é inconstitucional? Eu tenho que presumir que ela é constitucional. Então, cadê o meu interesse de agir em usar uma ADC? A princípio eu não tenho, por que eu vou usar? Mas se eu tiver juízes pelo Brasil afora, como por exemplo a Renata, o Josley, o Renato, dentro das sentenças deles trabalhistas falando que determinada lei federal é inconstitucional, começou a gerar burburinho? Começou. Aí eu posso usar a ADC. Para usar a ADC, eu preciso ver que é uma controvérsia nos tribunais. Tem gente falando por aí que ela é inconstitucional. Aí eu uso a ADC, tá bom? E por fim a ADPF. Quando é que a gente usa a ADPF? Quando você toma PEPs. Como assim? Quando é que vocês tomam PEPs? Exato, quando não tem coca. Então, você quer tomar coca, você quer uma ADI. Se você pode usar a ADI, você não usa a DPF. Se você quer declarar uma lei federal de 2024 inconstitucional, quem que você vai usar? A coca, a ADI. Agora, espera aí, é lei municipal. Como o meu exemplo que eu dei para vocês, daquela lei municipal que proibia a linguagem neutra nas escolas públicas. Essa lei municipal a gente sabe que é inconstitucional, só que eu quero levar ela para o Supremo ver. Para levar ela para o Supremo ver, eu vou levar via ADPF, porque lei municipal não pode ser objeto de ADI. E se for uma lei federal antiga, tipo o Código Penal, dá para poder levar na ADI? Se aquele conteúdo foi feito antes de 88? Não. Eu levo como? Por ADPF. As decisões em controle concentrado, elas produzem efeitos erga omnes para toda a sociedade. E vai vincular todo o judiciário, vai vincular a administração pública. Mas vincula o legislativo? Não. Ele pode fazer lei em sentido contrário tranquilamente. Outro ponto.
Quando o Supremo vai declarar uma norma inconstitucional e o Supremo percebe que pode gerar insegurança jurídica, porque quando declara inconstitucional, eu vou retroagir, vou lá para trás, desde a origem dela. O Supremo pode modular os efeitos? Falou, é daqui para frente, ou daqui 3 anos para frente? Pode. O Supremo pode só mudar a interpretação de um artigo? Olha, esse artigo agora tem que ser lido dessa forma, pode ser? Pode. Se eu pego, por exemplo, sobre a casa ser um asilo inviolável, casa é só a casa propriamente dita? Não, o Supremo vai lá e muda a interpretação. Show. Assim, a gente bate aqui esses pontos principais, casados com a nossa aula do Imersão, e vou te dizer, vocês estão muito bem preparados para arrasar nessa prova. E vocês vão chegar na segunda fase, daqui a pouco está chegando domingo.